Já estou vendo o doutor Tiago Ponte, inclusive o doutor Tiago Ponte, ele tanto no Instagram dele quanto no nosso, a gente está aí levando, mostrando, né, aquele minutinho eleitoral, aquela informação rápida, objetiva, que você pode ver rapidinho e ficar mais sabido, ficar mais inteligente. Doutor Tiago, muito obrigado pela disposição de aceitar aí essa conversa, e eu queria que o senhor fizesse um resuminho, não é, uma síntese, não é, o que é essa definição no dia de ontem do STF quando se fala que derrubou as regras das sobras eleitorais, que inclusive foi votado pelo Congresso, né? Se os cabas que fazem a lei, parece que não valeu. O que vai valer é o que o STF diz. Caríssimo, muito obrigado. E já posso conversar? Já posso chamar o doutor? Pronto. Doutor Tiago, boa noite, seja bem-vindo ao Boca Quente. Boa noite, Ednardo. Boa noite, Adail. Boa noite, Ana. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo muito bem. Muito bem, doutor. Boa noite, doutor Tiago. Bom revê-los, viu? Prazer é todo nosso, satisfação é toda nossa. Ô, doutor Tiago, o nosso mote do nosso tema aqui é sobre essa questão de que o STF derrubou no dia de ontem essa regra das sobras eleitorais. Explica, nos ajuda a entender isso, doutor Tiago? Faça um resumo aí. Claro. Bem, essa legislação ela veio introduzida na reforma que aconteceu no ano de 2021. Tá? O que é isso? Eles criaram uma cláusula onde dificultava o acesso de outros partidos na última divisão dos votos para as vagas no caso do legislativo, tanto para deputado como para vereador. E foi utilizada na eleição para deputado. Tá? O importante dessa decisão, gente, é que a partir desse momento, né, as sobras elas não serão utilizadas para as eleições municipais agora. Sim. Né? Ou seja, a partir desse momento, tá? A partir desse momento a lei passa a vigorar. Logo, quem foi eleito para deputado federal na última eleição estadual não vai sofrer se tiver sido eleito, e foi com certeza, né, em alguns casos 7 estavam nessa situação lá no STF ou lá no Congresso Nacional, aguardando essa decisão, ansiosos, porque achavam que poderiam perder o mandato, tá? Então, só vai prevalecer agora para as eleições daqui em diante, tá? Na verdade, essa regra, ela só foi utilizada nas últimas eleições para deputado estadual e federal. Assim, para vocês entenderem, há uma divisão do coeficiente eleitoral. Existe o coeficiente eleitoral e o coeficiente partidário. O coeficiente eleitoral, você pega o número de votos válidos e divide pela quantidade de vagas que vão ser disputadas. Aí você tem o coeficiente eleitoral. Tá? O coeficiente partidário é o número de votos que o partido atingiu. Vamos supor que sejam... o coeficiente eleitoral seja 10 mil votos. Então o partido conseguiu 20 mil votos. Ele conseguiu 2 cadeiras. Certo? Ele conseguiu 10 mil votos. Então, é essa a proporção dos votos. Tá? E na divisão, em razão dessa introdução à lei, a regra era 80-20. O que é isso? O partido tinha que preencher 80% dos votos e o candidato teria que atingir 20%. O que é que aconteceu? O STF derrubou isso. Agora, na última distribuição das cadeiras, tá? Os partidos ali, independente da quantidade, né, de votos, eles disputam, tá, aquela vaga, certo? Eu acredito que vamos ficar na discussão aqui para saber se ficou alguma dúvida entre vocês. Não, a gente vai continuar com algumas perguntas. Tem, inclusive, o doutor Tiago, uma regra, não é, que era usada 80-20 referente aos partidos. Explica pra gente essa regra aí. 80-20, 80% de algo, 20%. Por favor, nos ajuda. Seguinte, a gente chama de primeira rodada. Né, a primeira rodada, vamos supor que o coeficiente eleitoral seja 1.000 votos, vamos falar de vereador. Sim. Certo? Seja 1.000 votos. Aí o partido, ele atingiu, o partido junto com seus 10, 20 candidatos, se reuniram e eles atingiram, o partido atingiu 2.000 votos, ou seja, o partido
conseguiu 2 vagas, tá? Nessa primeira regra, aquele candidato que não tiver 10% dos votos, mesmo que ele fique em segundo, ele não consegue preencher aquela vaga. Sim. Ele tem que ter no mínimo 10% dos votos, ok? Sim. Quando vai passando as rodadas, vai para a última rodada. Quando for na última rodada, essa lei introduzida no ano 2021, ela dizia o seguinte, o partido tem que ter no mínimo 80% do coeficiente, ou seja, teria que ter 800 votos para participar dessa disputa. E o vereador teria que ter 20%, ou seja, ele teria que ter no mínimo 200 votos para participar disso. Então restringia bastante os partidos, certo? Então essa cláusula, esse dispositivo, ele foi refutado, ele foi retirado pela decisão do STF. Nessa última rodada, todos os partidos, né, e candidatos, independente do quantitativo, se tiver vaga remanescente, eles entram na disputa. Então o STF... Deu para compreender? Sim, claro. O STF percebeu de que essa regra lá aprovada lá atrás, agora recente, 2021, ela não é legal, ela não é constitucional. Eles jogaram pela inconstitucionalidade, né, porque eles falam que os partidos, o nosso país, ele tem que dar ampla abrangência à disputa, ele tem que dar igualdade à disputa, né? A pluralidade partidária. Então, assim, eles vão nessa linha de que tem que haver essa distribuição de forma mais harmônica, né? Não criar empecilhos para partidos participarem dessa rodada, né? Criarem dificuldade para partidos, porque aí ia prevalecer só aqueles partidos maiores, né? O que acontece muito da Ioana vamos supor, teve partidos em eleições passadas que não conseguiram, chegaram perto do coeficiente eleitoral, não conseguiram atingir para ganhar a vaga, e o candidato estourou de votos, vamos supor, para deputado, teve deputado que tirou 100 mil votos e não conseguiu atingir o coeficiente eleitoral, né? Então, para tentar minimizar toda essa problemática da distribuição, né, o STF entendeu que essa última vaga, ela tem que, independente do partido, preencher esse requisito, não conseguir atingir os 80%, e o candidato não conseguir atingir os 20%, eles vão, sim, participar da disputa da última vaga. Nós estamos conversando na noite desta quinta-feira, no segundo dia da reestreia do Boca Quente, com o advogado especialista eleitoral, Dr. Tiago Ponte. Daqui a pouquinho a gente vai querer saber onde é que a gente consegue encontrar o Dr. Tiago nas redes sociais, no Instagram. A você da nossa região, não é, que é líder político, que é presidente de partido, não é, se de repente precisar de um profissional para ajudá-lo, para orientá-lo, aí o Dr. Tiago é uma pessoa super habilitada. Ô Adair, você tem uma pergunta para fazer ao Dr. Tiago Ponte, não é? Oi, Tiago, tudo bem, doutor? Boa noite. Tudo bem, meu amigo? Doutor Tiago, só uma dúvida sobre os 20%, sobre essa decisão do STF, que não existe. Vai continuar não existindo só para essa eleição, ou no próximo pleito esses 20%, os 80% valeu, eles tiraram esse problema que estava até sobre júris, o STF tirou essa resolução? Isso, a partir dessa decisão do STF, né, os efeitos da decisão é daqui para frente. Então, nas eleições municipais agora, vai seguir a regra normal, né? Não vai ter essa barreira criada para a última rodada do partido tem que ter 80% do coeficiente eleitoral. Ok. Ana Obrigado. Queiroz, a nossa colega aqui da bancada, também vai fazer uma pergunta ao nosso especialista eleitoral, o doutor Tiago Ponte. Ana Queiroz. Oi, doutor Tiago, boa noite, tudo bem? Tudo bem, minha querida. Doutor, muito se fala de quociente eleitoral, né? E assim, eu tenho quase certeza que muitos não entendem o que é o quociente eleitoral. Tenho duas perguntas, eu vou emendar aqui, né? Então, assim, eu queria que o senhor explanasse rapidinho o que é o coeficiente eleitoral, né, na eleição. Vamos trazer aqui para o município de Pacajus, vamos dar um exemplo daqui. E a outra é o seguinte, a respeito desse 80-20. No caso aí, né, ver se eu entendi direitinho, são três etapas. A primeira etapa
A primeira etapa, o candidato ele tem que ter alcançado os 10%, no mínimo 10% do quociente eleitoral, né, para ele já garantir a vaga. Na primeira rodada da sobra, aí exige o 20/80. E na terceira, vamos supor que tem a terceira, aí já não exige o 20/80. Todos já participam, é assim? Vamos lá para a primeira pergunta. O que é o coeficiente eleitoral, gente? O coeficiente eleitoral é para você vai ter que pegar a quantidade de votos válidos do município, certo? Vamos supor que em Pacajus sejam 20 mil votos válidos, eu sei que é bem mais, mas vamos supor que seja 20 mil votos válidos. E você vai pegar a quantidade de cadeiras na Câmara. Vamos supor que lá sejam 20 cadeiras. Então, divido e vai dar o coeficiente. No caso, a gente faz um cálculo rápido. Se eu estiver errado, aí vocês me dizem, mas vai dar 1000 votos. Correto? Sim. Então, o partido teria que atingir 1000 votos. Então, isso é o coeficiente eleitoral. O coeficiente eleitoral para o partido atingir, para ter uma vaga na Câmara, seria 1000 votos. Tá? Essa é a resposta da sua primeira pergunta. A segunda pergunta você me perguntou das fases, né? São 3 fases, você está corretíssimo. Isso. Tá? A primeira fase é justamente essa rodada. O partido atingiu 1.100 votos, então ele conseguiu uma cadeira. Tá? E o candidato que atingiu aquela cadeira, ele tem que ter mais de 10% dos votos. Mais de 10% do coeficiente eleitoral, perdão. Certo? Ou seja, ele tem que ter mais de 100 votos, tem que tirar mais de 100 votos para preencher essa primeira rodada. Tá? Ficou claro? Sim, sim. A segunda rodada continua nos 80-20, certo? 80-20, que é 80%, o partido que atingir 80% do coeficiente eleitoral e o candidato que tiver mais de 20%, certo? O que é que aconteceu? Na terceira rodada, era exigido que o partido tivesse os 80%. Certo? Então, nessa rodada, na última rodada, eles derrubaram isso. Não tem mais isso. O partido não precisa ter 80% e o vereador não precisa ter 20% dos votos. Tá? Nós sabemos, a gente conhece muito política no interior, sabe que muitas vezes não se chega nem a essas últimas rodadas, pelas quantidades de partidos, né? Mas, muitas vezes, quando dá essa segunda rodada, às vezes o partido não tem 80%. Às vezes não tem vereador com 20%. Então, se quebra isso. Então, nessa segunda rodada, pode ser que já entre vereador com menos de 10%, entre 10% e 20%, certo? E partidos que, independente do coeficiente eleitoral, não tem atingido 80%, certo? Ficou compreendido? Sim, ficou. Muito bem, então tá aí, conversamos com o Dr. Tiago Ponte. Dr. Tiago, eu quero agradecer demais a sua disposição de conversar conosco aqui do Boca Quente, essa conversa rápida e dinâmica. Em outros momentos a gente pode lhe acionar e gradativamente a gente vai conversando e atualizando essa questão eleitoral, né? Que não vale só para Pacajus, vale para toda a região, vale para todo o país, é de interesse universal da nação brasileira. Quero agradecer e dizer de que o espaço estará aberto sempre para quando a gente necessitar e o senhor também da mesma forma, tá bom? Eu que agradeço aí, estou à disposição para tirar esse tipo de dúvida, tá? Nós estamos realmente publicando, né, passando da gente publicando essas dúvidas do eleitoral, nós estamos no período eleitoral, no ano eleitoral, tirando dúvidas sobre eleições municipais, então quem quiser tirar sua dúvida, entre em contato com a gente, né? Nos acompanhe nas redes sociais, ok? Porque nós vamos estar semanalmente passando dicas, né? Falando da legislação, dos prazos que nós temos que acompanhar nesse ano, os prazos, nós temos que estar atentos a todos os prazos, prazo para filiação, prazo para mudança de partido, prazo para janela partidária, então vocês fiquem atentos e nos acompanhem. Abraço aí, Adair, um abraço, Ana, tudo de bom.